Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vou fazer uma leitura da mensagem, de uma mensagem da nossa ancestralidade. E trouxe aqui duas opções, tá? Primeiro eu vou tirar as cartas e vou mostrar a opção para vocês. E vamos ver o que a nossa ancestralidade, a nossa família de vida, aqueles que vieram antes da gente, tem para nos passar de entendimento, de aprendizado, de energia. Vamos ver o que vai vir aqui para essa leitura. Eu vou tirar uma carta para cada montinho, só para vocês poderem escolher. E depois vou fazer a leitura com tarô, com oráculos, tá bom? Vamos ver o que vai sair aqui. O que a nossa ancestralidade quer trazer pra gente de informação? Para quem escolheu ou quem vai escolher a pedra ametista. A pedra ametista com a carta do labirinto. Ametista com a pedra labirinto, primeiro grupo. Para quem escolheu quartzo azul, a carta da oportunidade. Quartzo azul, segundo grupo, tá? Vou deixar aqui, eu vou começar para quem escolheu a ametista. Vou separar o grupinho do quartzo azul. Queria começar falando sobre essa carta, né? E ela me fala sobre os momentos que a gente se vê assim, né? Na vida, diante de um labirinto, sem saber qual caminho escolher, para qual direção seguir. Como se aqui tivesse tudo que a gente planeja e eu preciso alcançar até, né, vamos dizer assim, o núcleo, né? Até onde está, de fato, aquilo que eu quero atingir como resultado. Só que a gente não percebe que nesse caminho, independente do percurso e do tempo que eu levar para chegar até aqui, aqui também tem vida. E mesmo que esteja, vamos dizer, imaginar que essa carta a gente está vendo do alto, né? Mesmo quando a gente esteja aqui, a gente não perceba, porque são experiências e vidas que estão ali pequenininhas, que a gente está conseguindo enxergar agora. Mas em cada trajeto desse, cada direção, se é para a esquerda, para a direita, qualquer direção que eu vá, aqui eu estou vivendo, estou adquirindo experiências, estou tendo relações com pessoas, estou construindo amizades. Então isso, eu acho que a gente às vezes esquece de que atingir o objetivo não é o ponto principal. O ponto principal é a gente ir vivendo até a chegada desse ponto. É entender que tudo isso é caminho. Tudo isso é caminho. Não é só quando eu chego aqui. É como uma viagem, né, que a gente faz. Imagina você pegando o carro. Você vai perder toda a beleza da estrada porque você vai deixar de enxergar tudo que tem no caminho. As paradas que você fez, as comidinhas gostosas que você comeu ao longo do percurso, a paisagem, aqueles cavalinhos pastando, aquelas gramas verdes bonitas, as montanhas. Você vai deixar de perceber tudo isso porque você vai estar tão focado em chegar ao destino, ao local, que você não vai perceber tudo isso, essa riqueza. Então aqui, para mim, essa carta vem pedindo que você entenda a riqueza da caminhada, a riqueza da jornada, sem pensar somente quando atingir o objetivo. Isso vai ser um outro momento da comemoração, mas por enquanto, a importância de estarmos aqui, né, nos nossos caminhos, nas nossas situações, né, situações que a gente às vezes se coloca. Vou deixar aqui. Hoje eu estou trazendo mensagens minhas particulares que eu anotei sobre músicas, seriados, trechos de falas de psicólogos no Instagram, das redes sociais. Tem muita coisa legal aqui e eu quero compartilhar com vocês. Vou tirar aqui uma carta para quem escolheu esse primeiro grupinho. Aqui fala que quando a gente ama, brilha mais que o sol. Arlindo Cruz. Essa carta, ela fala sobre o amor, né? O que é o amor? Eu acredito que o amor está nos olhos, né, de quem vê. Ele está na forma que a gente é tocado pelo outro. Ele está no contato da pele. Ele está na troca de experiências e de vida. Ele está num afago do cabelo, numa comidinha que vocês fazem juntos. Eu acho que cada situação dessa é amor. O amor não é só a pessoa, né? É amor tudo e toda a experiência que ela me oferece. E para mim combina muito com aquilo que eu falei sobre olharmos para o caminho sem só ficar fixo no lugar que a gente vai chegar. Aqui é como se fosse isso. A gente quer tanto amor, quer tanto alguém que a gente esquece
de olhar para essa pessoa sorrindo, de perceber cada desenho do rosto dela que mostra, né, quando ela sorri, da forma que os olhos dela se desenham quando ela está triste, num abraço quente que ela dá, onde ela nos toca, como a gente fica aninhado naqueles braços. Então, tudo isso é amor. Então, aqui, nessa música de Arlindo Cruz, o que é o amor? Ele fala que a gente ama, quando a gente brilha mais que o sol. É tudo isso que o amor faz a gente sentir, né? E faz com que a gente enxergue a vida de uma maneira mais iluminada, mais clara, que a gente tenha mais ânimo para fazer as coisas. Então, o amor, ele não vai fazer com que eu veja a vida dessa forma. Eu já vejo a vida dessa forma, e quando eu estou amando, é como se eu ficasse inspirada, vamos dizer assim, né? Então, que a gente possa se inspirar pelo amor, seja ele amor de filho, de mãe, de amigo, né? Que seja um amor gostoso. Eu vou tirar aqui 3 cartas desse meu oráculo pessoal da Mafalda. 3 cartinhas. Vou falar sobre elas. Esperar é preciso. Curta aqueles que ama. Anote suas ideias. Então, o que acontece? Eu percebo que entre essa jornada que a gente estava falando aqui, né, desse caminhar que a gente tem na vida, a gente não tem paciência de esperar. A gente não tem paciência de entender os nossos processos. A gente se arrepende daquilo que a gente talvez tenha ficado estagnado, esperando algo acontecer. Só que tudo isso é vida, né? Assim como o percurso é vida, esperar também é vida. Evoluir enquanto você espera algo também é vida. Então aqui a gente fica preso, né? Mais uma vez, sobre estar gozando de algo gostoso, bom, de uma viagem, de uma parceria. Desculpem. Mas aqui eu esqueço que essa espera, que esse momento que antecede, né, o encontro, a gente esquece que esse momento que antecede o encontro, que antecede chegar no local da viagem, que antecede o final de um curso, de uma faculdade, que antecede aquele momento que eu esperava uma promoção no trabalho, um filho nascer, seja qual espera for, eu estou vivendo. Nós não estamos parados esperando a vida acontecer, né? Vou ficar aqui até que meu filho nasça. Não, eu estou vendo toda a casa, de como eu posso receber esse bebê, das roupinhas que ele precisa, dos primeiros cuidados, o que eu preciso comprar de higiene. Tudo isso é vida. Então, que a gente possa gozar desse tempo de espera, sabendo que ele é um tempo para mim, para que enquanto o amor não chega, por exemplo, tem gente que está esperando o amor chegar. Enquanto esse amor não chega, a minha vida precisa estar gostosa, rica, próspera. Eu preciso gostar da vida que eu levo, para que aquilo que está chegando não seja o dono de tudo, de toda a felicidade, mas que eu saiba gerar essa felicidade para mim, para quando essa coisa chegar ou terminar ou findar, que eu possa usufruir, porque eu já sei fazer isso comigo, eu já sei fazer isso comigo sozinha. E é quando essa coisa chega, eu não vou viver, não estou aqui com a Mafalda sentada esperando a coisa acontecer para viver, não, já estou vivendo. Então, acho que essa carta vem falar muito e que tem a ver com a mensagem inicial, tem a ver com a gente degustar mais das pessoas que a gente ama. Aqui, inclusive, saiu isso, né? O quantas vezes a gente tem tanto medo de perder as pessoas, mas esquece de viver essas pessoas, de viver a companhia, de viver a troca que acontece ali, de viver até as tretas que acontecem, sabendo que aquilo ali acontece porque vocês estão ajustando alguma coisa. Então, esse curtir o outro vai para a família, vai para os pais, vai para os filhos, vai para quem a gente ama, para os nossos amigos, né? E aqui é uma sugestão que você tenha ou no celular ou perto da sua cama ou da sua área de trabalho um caderninho, um bloquinho que você possa anotar suas ideias. Existe muita coisa rica nisso que a gente às vezes deixa passar. Ah, depois eu anoto, depois a gente esquece, né? Então que você possa anotar essas ideias e talvez essas ideias façam você ter uma vida nessa espera mais gostosa, mais rica, né? Eu anoto tudo que me vem à cabeça e serve para um monte de coisa, né? Anoto até os meus sonhos.
Vamos lá, vou tirar 6 cartinhas aqui do tarô. Vamos ver sobre o que esse primeiro grupinho, vamos ver se é uma mensagem complementar, essas energias que já saíram aqui, né? Ou se vem alguma coisa a mais, diferente, que seja uma mensagem independente, né? Vamos ver. 6 cartinhas. A carta Valete de Espadas. Eu vou fazer o seguinte, essa carta, eu vou tirar 2 cartas para representar o passado, 2 cartas para o presente e 2 para o futuro, tá bom? E aí vão ficar as 6. Então essas cartas estão representando o passado. 5 de ouros. Agora 2 cartas que falem sobre o presente. A carta do enforcado e a carta 10 de copas. Esse é o presente. E a carta do futuro, As de copas e a carta 4 de paus. No fundo, o deck é aquilo que a gente não sabe, né? Que a gente não consegue ver. A carta 4 de copas. Essa carta, ela fala sobre o momento meu, que parece muito esse aqui, ó. Esperar é preciso, né? Tem alguém ali sentado, esperando que o universo traga aquilo que se quer viver. E ele parece de uma forma descontente, né? Ele parece de uma forma esperando que a vida traga para ele aquilo que ele acha que merece. E, no entanto, ele, em vez de estar atento, já que ele já está sentado, né, não está fazendo a parte dele, que o mínimo ele esteja de olho no que está acontecendo, mas ele não faz isso. Ele está olhando para tudo que não aconteceu da forma que ele gostaria. Ele está olhando para cada copa dessa que derramou e não está vendo o universo vir trazer para ele aqui. Eu sempre vejo isso aqui como se fosse uma nuvenzinha do universo trazendo para ele uma copa. Não, mas ele está olhando para isso aqui que não aconteceu como ele gostaria. Então aqui me fala que a gente tem que prestar atenção ao que está ao nosso redor, ao que está ao redor, né? Que pode haver ali uma bênção disfarçada. Então essa carta 4 de copas fala sobre o que eu não estou vendo. Inclusive eu não estou vendo que tem uma bênção ali. Às vezes uma bênção naquele não de uma empresa, porque eu vou receber uma proposta melhor. Às vezes um não que aquela pessoa te dá de não vir na sua vida e de formar uma parceria. Você sabe que aquela pessoa gosta de você, mas esse movimento não acontece. Então isso às vezes tem alguma bênção ali, porque essa pessoa talvez não esteja pronta para estar com você. E aí esse tempo que você está esperando, vai vivendo, vai se aprimorando, né? Vai conhecendo outras pessoas. Não fica com medo de que, se a pessoa chegar e eu estiver gostando de alguém, você não fica com essa pessoa. Vai viver. Esse viver é tão rico que ele não pode ser deixado para depois. Então essa carta me fala que esse não que você tem agora, ele é algo que não está maduro para você. Se você tiver com fome e tirar a fruta antes de ela ficar madura, você não vai conseguir comer. Ela não vai estar doce, ela não vai estar pronta, macia como você gostaria. Então a ilusão de que a fome é maior do que aquela espera, não, aquela espera é necessária. E você pode lembrar de quando as mães estão grávidas, elas não querem que o bebê nasça antes, porque elas entendem a importância de cada minuto que o bebê passa ali naquela barriga, no forninho, crescendo e se desenvolvendo. Então existem esperas que a gente não tem noção de que não está maduro pra gente. E eu preciso viver uma vida enquanto eu estou esperando isso, tá? Isso aqui você não está conseguindo enxergar. Mas o que está no seu passado é valete de espadas e 5 de ouros. Aqui me fala de que houve um momento, né, que você se sentia pronto para comunicar as suas coisas. Só que isso não aconteceu, tá? Essa comunicação, se ela aconteceu, ela trouxe alguma dificuldade. Então, você se comunicou, você levou algo para alguém, né? Você colocou essa informação na mesa e, de alguma forma, isso trouxe uma sensação de estar sozinho. Ou seja, aqui eu vou dar uma sugestão, mas você vai encaixar na sua vida. Vamos dizer que estejamos falando sobre romance e você se declarou para uma pessoa, você disse que gostava dessa pessoa. Então, você se comunicou. Você falou com clareza aquilo que era uma verdade sua. E essa pessoa não quis, né,
Essa informação não teve nenhum significado, né? Ou pelo menos o que você imaginou que fosse acontecer. Então aqui houve uma sensação de falta de ser vista, de ser enxergada, de se sentir sozinha no frio, né? Então aqui, isso que estava, né, que você ofereceu, isso não retornou. Você se viu sozinha, com dificuldade, talvez tenha ficado um tempo até com depressão por conta disso, ou uma tristeza profunda, né? Porque a comunicação que você levou não teve a resposta que você achou que deveria. Mas o presente diz que você precisa ver isso com outros olhos, de uma outra forma. Porque isso que no passado não foi possível, agora no presente é possível. Então, esse oferecimento que você fez, se você perdoar o tempo de espera, se você perdoar o não que a pessoa te deu, a forma que tudo foi conduzido no passado, e entender que agora essa pessoa pode vir oferecer o 10 de copas, agora essa pessoa está pronta para viver isso com você. Se você souber disso, vocês vão viver um novo relacionamento, algo que começa com amor, com afeto, com verdade, né? O que tem para o futuro é uma celebração, é uma comemoração. Então aqui para mim está muito claro um cenário. No passado você ofertou algo para alguém, né? Você abriu seu coração e falou. Aqui não fala como se falasse sobre sentimento, tá? Só que se aqui está no passado, você levou essa verdade, você sentiu que estava pronto e levou essa verdade para alguém. Só que você não teve o apoio que você gostaria, você se sentiu sozinho, abandonado, né? Então aqui parece que você oferece algo para alguém e isso não tem o menor efeito, né? Parece que nada aconteceu. E aí você se viu assim, né? Só que o momento pede que essa carta, se ela fizer parte do passado, você vai meio que colocar isso na linha do tempo, né? Aqui para mim sai como um presente que você precisa ver tudo isso de uma nova forma, né? Você precisa olhar isso por uma nova perspectiva. Então você vai poder viver no seu presente, no seu agora, uma união de 10 de copas, que é uma união que traz realização, amor, contentamento, plenitude. Essa união, você doa e recebe, né? Você vive isso e a pessoa também ali está curtindo essa mesma coisa que você. Então, assim, aqui é uma entrega numa sensação de família, de completude muito bonita. E aí, se você tivesse feito força e puxado a fruta do pé, você não colheria isso agora. Então, esse esperar é preciso aqui da Mafalda. Essa primeira carta que fala para você aproveitar a viagem, te levou a entender que no passado não foi possível, mas que agora é. No presente de vocês é possível. Mas se você conseguir perdoar essa pessoa por essa espera, por esse não que no passado não foi possível, talvez a pessoa tivesse que se dedicar ao trabalho, a uma mãe doente, a uma família, você não sabe, né? E aqui, se você não olhar para isso com essa nova visão, você não vai conseguir, então, poder construir com essa pessoa, né, essa família feliz, essa proposta, né? E aí, você se abrindo a isso, você entendendo que isso está no seu campo de energia agora, você vai viver uma celebração, uma vida com alguém, o início de algo afetivo, amoroso, que traz, né, um começo de algo de muita conexão, né? E que vai trazer uma sensação de aquele quentinho no coração, né? Aquela sensação de tô me abrindo para isso, e isso tá se abrindo para mim, nossa, que gostoso. E aí vocês vão celebrar com pessoas que vocês amam, essa união. Aqui eu não sei se está falando sobre noivado, sobre casamento, é algo que vai vir, que vai trazer essa família, né? Mas isso está no futuro, isso não vai acontecer agora. Só que esse tempo, inclusive eu nem falo sobre tempo em leitura, porque eu acho que ninguém tem capacidade de ver tempo. E aqui fala tanto sobre os nossos processos que não tem como a gente pensar no tempo. Eu só peço que você viva, seja feliz, curta cada momento, esteja com aqueles que você ama, para que você compreenda e entenda que isso aqui é o futuro. Isso aqui não é agora, né? Isso aqui não é o que está disponível. Está disponível para você uma energia de 10 de copas, mas que para isso você precisa mudar a sua forma de ver as coisas, tá? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand.
Vamos ver o que vai sair. Saiu a carta da chave, a carta do livro. Não tem como que essas cartas não saem, engraçado, né? E a carta da carta. Olha que interessante. No fundo do deck, a carta da consulente, né? Da moça. Aqui me fala que você sabe, você tem as respostas, né? A chave fala para mim que você tem a resposta para acessar essa sabedoria, que você sabe, talvez por intuição, que essa comunicação dessa pessoa vai chegar. Essa pessoa do passado que você ofertou a um sentimento e que não foi possível viver, agora você sabe que isso é possível. Você está sentindo no seu coração. Você conseguiu de alguma forma acessar a sabedoria. Você tem isso, né? Essa intuição. Esse livro sempre me vem com a intuição do que você sente no seu coração. Aí essa porta está aberta para que você acesse isso. E essa chave só você tem para entender, para ler e interpretar. Às vezes a gente fica buscando informações no tarô, mas a gente esquece de acessar a nossa própria intuição. E ela está aqui falando que você tem a chave desse mistério. Essas leituras que você tem ouvido, elas estão batendo com essa? Você tem a confirmação disso? Você tem a chave dessa resposta. Então que você possa acessar a verdade do seu coração, a sabedoria que você traz, confiando nessa mensagem, a mensagem dos nossos ancestrais. Então aqui você acessa a sabedoria que talvez tenha sido dada para você nesse dom de sentir o coração, de ouvir a sua intuição, né? Então aqui, um resumo aqui dessa história. Vai haver hoje, no seu presente, neste momento de agora, uma energia que está sendo aberta para você de 10 de copas. Uma família feliz, uma vida completa, harmônica, de grande conexão. Para você viver isso, você precisa ver tudo isso com um novo olhar. Entendendo que no passado não foi possível, não porque o outro foi cafajeste e não quis, porque o outro estava se dedicando ao seu crescimento pessoal, para que hoje tivesse uma vida. Talvez se vocês tivessem se unido no passado, vocês tivessem levado essa relação ao fim, porque vocês não tinham maturidade necessária para viver. E agora vocês têm. Então esse fruto amadureceu. E agora abre no campo de vocês uma possibilidade de algo real, de algo que traz conexão. E isso vai vir por meio de uma comunicação, né? Que fala essa carta. Você tem a chave para virar, né? Para acessar essa informação de que isso está chegando. E esse As de Copas com 4 de Paus fala que no futuro vocês vão comemorar esse amor com grande alegria com as pessoas que vocês amam, tá? Essa é uma leitura, quando sai que essa música do Arlindo Cruz, que o que é o amor, né? Quando a gente ama, brilha mais que o sol. Essa pessoa, vocês, essa relação, essa família juntas vão brilhar mais que o sol. Então a mensagem que eu deixo para esse grupinho é um amor, é verdadeiro, é de conexão, é equilibrado. Não foi possível no passado, mas é agora, tá bom? Vai vivendo a sua vida enquanto isso não acontece, vai sendo feliz, para que você atraia ainda mais felicidade, para que você atraia isso logo para o seu caminho, tá bem? Um beijo para vocês, queridos, e até a próxima. Agora, para quem escolheu o segundo grupo, a pedra quartzo azul e essa carta, né, fala sobre oportunidade. Aqui, vocês já viram essas cabras andando nas montanhas? É a coisa mais surreal que, assim, é de uma leveza, de uma habilidade tão grande que você fala assim, ela vai cair. E ela sobe de montanhas tão íngremes que você fala assim, meu Deus, como é que elas conseguem? E essa oportunidade que vem aqui me lembra a oportunidade que você tem de ter essa leveza na vida, de ter essa confiança que você vai subir os seus obstáculos, né? Suas montanhas que aparecem, que faz parte da vida, né? Então aqui pede leveza, pede confiança, pede que você acredite, pede que você enfrente os desafios. Essa oportunidade é uma oportunidade de você crescer apesar dos desafios, de você crescer com as suas habilidades. Sempre que eu vejo esses bichos que têm chifres, né, me lembra pessoas muito conectadas à espiritualidade. Então você sabe que isso é um caminho necessário para o seu crescimento. Então não fuja disso, não contorne a montanha, né? Encare as suas montanhas, encare, mas de forma leve,
habilidosa, porque isso é uma característica sua. Então aqui pede para você encarar isso dessa forma mais leve, tá? Sem tanto peso, sem tanta, né, burocracia, vamos dizer assim, que você simplesmente encare essas montanhas sabendo que elas fazem parte da vida, tá? Eu vou tirar aqui uma carta de mensagem inicial. Aqui são anotações pessoais de músicas, filmes, seriados, de vídeos do Instagram, de psicólogos. Coisas muito legais aqui. Eu queria trazer uma mensagem para abrir o jogo de vocês. Vou tirar uma mensagem aqui do meio, porque vai sair. Aqui saiu: às vezes o afastamento é necessário para que o outro sinta sua falta e avalie suas ações. Se não dá espaço para a transformação ocorrer, as coisas permanecem as mesmas. Aproveite essa pausa para focar naquilo que tem controle, seu crescimento pessoal e espiritual. Isso é uma anotação minha, dos meus processos, dos meus insights. Então aqui eu sinto que a gente não dá tempo, né, para que o outro processe a nossa falta, para que o outro entenda o quanto nós somos importantes. E um momento que eu acho que é necessário para isso é a saudade que você causa quando você se afasta. Então acontece a interação, vocês conversam, vocês percebem que há ali algum bloqueio entre vocês, algo que de alguma forma não está fluindo. E você percebe que já fez aquilo que te cabia. Então você tem que pegar as suas coisas e recuar, e se guardar, e viver sua vida. E deixando que o outro fique na vida dele, para que ele repense e reflita: nossa, como essa pessoa está me fazendo falta. Mas se você está sempre ali, batendo ponto, lembrando, tô aqui, você vai entender que esse espaço, ele não aconteceu, o outro não sentiu sua falta, ele nem sabe o que é sentir sua falta. Então, saiba o seu valor para você recuar, entendendo que às vezes isso não é para sempre. Mas é necessário, porque se a pessoa estiver no seu caminho, se ela conseguir enxergar o seu valor, se ela avançar e quiser, né, trazer você para junto dela, essa pausa vai ser necessária para essa transformação, entende? Então essa energia me fala dessa necessidade de a gente dar espaço, não só para o outro sentir minha falta, mas para que eu entenda: eu quero mesmo estar nessa relação, eu quero mesmo estar com uma pessoa que não está enxergando o meu valor. Então esse momento é necessário para todas as pessoas ali envolvidas, para que elas repensem se é isso mesmo que eu quero, se é só uma questão de enxergar. Às vezes a pessoa tem medo ou está fechada. E aí esse tempo, eu acho que ele deve ser mais nosso que do outro. Eu não devo dar espaço para que o outro sinta minha falta. E isso é a consequência desse seu afastamento. Se essa pessoa realmente gostar de você e te valorizar, ele vai sentir falta e vai vir atrás, né? Ninguém quer perder algo de valor. Mas se essa pessoa não enxergar o seu valor, você sabendo disso antes da importância de estar com alguém que te valorize e que te enxergue, você vai ter seguido adiante e ido lidar, né, com a sua vida, com as suas coisas, com os seus projetos. Então aqui me fala sobre... mas aqui fica muito claro como se fosse espaço entre duas pessoas que se gostam, mas um tempo necessário, né? Aqui não é alguém que não te valoriza, mas alguém que naquele momento talvez não esteja maduro para estar com você. E aí você precisa ir tomar, né, vamos dizer assim, direção da sua vida, né? E deixar que essa pessoa tome as decisões dela, o que cabe a ela, né? Eu acho que não cabe ninguém aqui a ficar forçando que uma conexão aconteça, forçando que o outro me veja, me enxergue. Eu acho que não é o caminho, tá? Mas se for uma pessoa que vale a pena, que você dê espaço, né? Que você vá organizar as suas coisas, deixando que o outro organize, né, as dela. Vou tirar aqui 3 cartas da Mafalda, como eu fiz no primeiro grupo. Coisas que podem vir somando a essa energia ou trazendo mensagens a mais, tá? Tirar aqui a cartinha que saiu. Ouça a sua música preferida. Saíram 2 aqui, eu vou aceitar. Autoestima. Ela brinca assim: francamente, eu não sei o que seria de mim sem mim. E ela tá lá se achando. E coloque a boca no trombone. O que essas cartas me trazem aqui, né? A ideia.
Quando a gente fala de ouvir a música preferida, e de autoestima, né? São momentos nossos, são momentos que eu me acolho, são momentos que eu cuido de mim, são momentos que eu vou tomar aquele meu tempo, aquele espaço que eu tô dando pro outro para cuidar de mim, da minha vida. A gente se alimenta também daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste. Então aqui, dê um tempo para você, se curta, se cuide, né? Para que você veja esse valor em si, para que você esteja feliz consigo mesma e saiba se colocar e se retirar de situações, né? Que não cabe a gente ficar dizendo pro outro, olha, eu tenho valor, olha, eu tô aqui. Não, o outro tem que enxergar, e se não enxerga, não é a pessoa certa pra gente, né? Esse meu valor não precisa ser, eu não preciso convencer alguém que eu tenho valor. A pessoa precisa enxergar que há valor em mim, né? Porque ela é uma pessoa parecida e enxerga os valores parecidos, né? E sabe que sou uma pessoa que é valorosa. Agora, se ela não sabe, eu tenho que ficar lembrando a todo momento, talvez não seja a pessoa, né, para estar com a gente. Esse coloque a boca no trombone me fala sobre limites, sobre você reclamar, de você falar assim, olha, machucou, tô chateada, quero conversar ou não quero conversar, né? Que aqui você reclame, aqui que você coloque para fora de certa forma. Então aqui é um pedido que você não guarde para si, né? Coisas que estão te machucando e te ferindo, que você possa conversar com outro, mas que você fale, que você se expresse, né? Porque a partir daí é que você vai encontrar essa paz de entender que eu conversei, eu expliquei todos os pormenores, né? E talvez essa pessoa peça um espaço e eu não tenho como ir contra isso, né? Mas a gente, quando reclama, quando a gente pondera, quando a gente dialoga, eu acho que é um espaço confortável de falei tudo que eu precisava e agora eu vou deixar o outro, né? Cuidar da vida e do tempo dele. Eu vou tirar 6 cartas aqui, como eu fiz no primeiro grupo. 2 pro passado, 2 pro presente e 2 pro futuro, tá bom? Então, 2 do passado. A carta Valete de Espadas. Foi a mesma carta que saiu no jogo anterior. Como pode, né? E a carta Rei de Espadas. Isso aqui no passado, tá? A carta do presente, a Imperatriz. E a carta 8 de copas. Viraram 2, mas vou pegar a que estava no meu dedo. 8 de copas. E para o futuro, a carta do Enforcado também saiu na tiragem anterior. Isso é o futuro, tá? E a carta 2 de copas. Ambas as leituras estão falando de relacionamento, né? De amor. E aqui me fala, a carta que apareceu ali foi 10 de copas. Que eu falei que eu ia pegar essa aqui, né? 8 de copas, mas a carta que saiu ali foi 10 de copas. O que que acontece? Aqui no passado, existiu uma oferta, uma comunicação de uma pessoa imatura, né? Que o Valete de Espadas é uma pessoa que traz verdade, que traz comunicação, mas é uma pessoa ainda imatura, né? Ele é um valete. E do outro lado tinha uma pessoa com energia de Rei de Espadas, que trazia verdade, que era justa, que era leal, né? Então aqui, não tô falando de gênero. Então aqui é como se fosse uma pessoa e o Rei de Espadas era outra pessoa. Estavam em momentos diferentes, né? Estavam com maturidades e visão de vida diferentes. E aí, essa discrepância, né, emocional, esse rei se transformou numa imperatriz, que eu acho que é quem está ouvindo aqui a leitura. Esse Rei de Espadas aprendeu também a se nutrir, a nutrir o outro, aprendeu a trabalhar e ser próspero, a ter seu próprio dinheiro, né, que é a Rainha de Copas. Aprendeu a se conectar com a espiritualidade, a entender a sua intuição, saber o quanto isso era importante na jornada, que é a Rainha de Paus. E aí, de uma caminhada, ela sai de Rei de Espadas para Rainha, para Imperatriz, né? Então ela já tinha verdade, adquiriu bens materiais, adquiriu espiritualidade, ela sabe nutrir o outro como a Rainha de Copas e hoje ela é tudo, né? Então esse tempo, esse lapso de tempo fez você se aprimorar ainda mais, né? E enquanto o outro aqui estava buscando crescimento pessoal, né, sacrificando algumas coisas, e aqui ele precisou, né, deixar você para trás para cuidar do profissional, do seu crescimento. Então aqui, essa pessoa que está embora é uma pessoa que retorna. Aqui, sendo carta do presente,
Para mim, essa pessoa não está aqui com você agora, porque ela foi embora, e você precisou desapegar dessa pessoa. E você conseguiu, porque você é uma imperatriz. Uma imperatriz ela não é apegada, ela sabe que é próspera, que é rica, que é maravilhosa, né? É dona de tudo. E essa pessoa que foi embora, sem olhar para trás, ela deixou você com amor. Essa pessoa, ele já era um valete de espadas, ele já trazia a verdade, mas era imaturo. Ele não era uma pessoa mentirosa, né? Então aqui estamos falando sobre alguém que foi verdadeiro, mas era muito imaturo. E essa pessoa que não está com você agora, nesse momento está lá cuidando da vida dela, em busca de crescimento, de mudança, né, na vida dela, mas deixou aqui, né, as copas para trás. Foi difícil ir embora. E aí você se transformou nessa imperatriz, né, com essa ausência, com esse caminhar sozinha. E o que está vislumbrando no futuro para vocês? Engraçado, saiu uma leitura parecida na anterior, né? Você vai precisar ver esse cenário de um outro jeito, como um enforcado, né? Que vai entender que essa perspectiva, esse novo olhar, vai te permitir viver com essa pessoa imatura uma união de 2 de copas, né? Uma conexão de alma. Aqui você já sabia, esse rei de espadas, que era você aqui, reflete esse poder da verdade, de enxergar com clareza a verdade. Você já sabia que era uma conexão profunda, mas o valete não sabia. E aí você estava prestes, né, você já era rainha, você se transformou nesse tempo, nesse lapso de tempo, no imperatriz. E essa pessoa estava lá, cuidando das coisas dela. E aí agora, se você entender esse tempo, se entender essa distância, se entender o não que aconteceu no passado porque era uma pessoa imatura, né? Você vai conseguir viver esse amor de 2 de copas com essa pessoa, essa união, né? Esse compromisso, essa parceria grande e recíproca. Me lembra realmente a leitura anterior. Só que aqui, no presente, estava a família de 10 de copas, ou seja, está disponível. Então aqui parece que é só uma questão de, no presente, para as pessoas do primeiro grupo, já está mais próximo a acontecer, vamos dizer assim. E aqui no futuro, essa pessoa vai se conectar a você. Então essa pessoa ainda está lidando com as coisas dela e você está aqui vivendo como imperatriz, abundante, linda, plena, próspera. E aí, quando essa pessoa voltar no futuro, você vai precisar olhar isso para tudo com outros olhos, olhos de perdão, de entender que, né, que era uma fruta que estava verde. Inclusive eu usei esse exemplo na primeira leitura. Então aqui para o primeiro grupo tinha a possibilidade de uma família feliz agora. Aqui está parecendo que o processo, né, imagina, para sair de um valete, para ser alguém que merece uma imperatriz, tem que comer muita grama, né? Vai ter que evoluir muito aqui, né? Para que chega nesse futuro, que chegue nesse dia, que chegue nesse momento, essa pessoa possa te oferecer, né, uma união equilibrada, bonita, sincera, verdadeira, presente, trabalhando com o emocional, oferecendo essa copa. Então, para quem escolheu o seu grupo, essa realidade ainda vai se apresentar, né? Mas que foi um processo necessário para você se transformar, né? A gente fica pensando e focada na relação e não percebe que a cereja do bolo aqui era você crescer, era você se transformar de um rei de espadas, talvez até frio, né? Porque estava sozinho há muito tempo, já estava, né, se tornando até um pouco mais racional do que emocional, até você acessar essa imperatriz que é plena, ela é completa em si. Esse processo não foi sobre essa relação. Essa relação vai ser a cereja do bolo dessa sua transformação, de se transformar de rei de espadas para uma imperatriz. E a cereja do bolo vai ser, vamos dizer assim, o presente do universo vai ser te oferecer uma relação gostosa, plena e recíproca, porque você fez seu dever de casa. É muito lindo isso, né? Vou tirar 3 cartas aqui. A carta da âncora, carta dos trevos, a carta da árvore, no fundo do deck a carta do buquê. Com certeza essa pessoa que vai te oferecer uma união de 2 de copas é uma sorte, né? Ele te vê como uma sorte na vida dele, como um trevinho na vida dele, né? É uma relação que mesmo à distância ficou enraizada, né? Ficou marcada nessa pessoa. Essa pessoa te vê, né, como que bom que eu encontrei você, né? Foi um encontro realmente que trouxe significado, entendimento. E aí vai ser uma relação segura, firme,
de 2 de copas, de união, né? Aqui é uma tatuagem na pele, né, dessa pessoa. Isso é tão forte que ele tatuou na pele. É tão marcante uma relação dessa que se aprofunda, que vem para ficar, que segura na sua mão, que diz que a gente está junto, né? Que é apaixonada, maravilhosa, próspera, colorida, que nutre, né? Então, é isso. Muito linda essa leitura. Eu espero de verdade que vocês possam viver essa conexão o mais rápido possível, né? A gente tem pressa, que vocês possam viver, mas que, sobretudo, você aproveite essa plenitude que é ser uma imperatriz, essa forma de enxergar a vida plena e, né, eu estou linda e feliz comigo mesma. Quando a gente está assim, é quando vem o amor, né? Então, que seja uma energia para todos nós de amor, de plenitude, tá bem? É o que eu desejo para vocês. Deixo um grande beijo, queridos, e até a próxima.